Olá, torcida vascaína, tudo bem? Aqui você fica sempre bem informado com as principais notícias do Vasco da Gama. Hoje vamos falar das chegadas e saídas de jogadores. Ex-árbitro admite erro que tirou o penta brasileiro do Vasco e Paulinho afirma que sonha em voltar a vestir a camisa do gigante. Terça-feira, 9 de julho de 2019, está no ar o Vascão Notícias, segunda edição. O Vasco segue na preparação em Foz do Iguaçu para o retorno ao Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Grêmio. Os próximos 3 jogos do Vasco serão determinantes para que o time continue fora da zona do rebaixamento. Neste sábado, o Cruz Maltino visita o Grêmio em Porto Alegre. O clube gaúcho pode poupar jogadores visando a disputa do mata-mata pela Copa do Brasil. Na sequência, o Vasco terá o clássico contra o Fluminense no dia 20. O compromisso mais complicado será no dia 27, quando o time viaja para São Paulo e enfrenta o Palmeiras, atual líder da competição. O Vascão Notícias quer saber, para você vascaíno, quantos pontos é possível conquistar nestes 3 confrontos? O atacante Paulinho, vendido pelo Vasco ao Bayer Leverkusen da Alemanha em 2018, revelou o desejo de vestir a camisa do Vasco novamente no dia em que voltar a jogar no Brasil. A declaração foi dada no programa Aqui com Benja, no canal Fox Sports. Mas o meu maior desejo quando voltar para o Brasil é jogar no Vasco. Sempre vai ser, porque o Vasco foi minha casa durante 8 anos e aquilo ali me abraçou aí. De olho no mercado, o Vasco segue na busca de um centroavante para o restante da temporada. Após a chegada de Vanderlei Luxemburgo e do diretor André Mazzuco, o Vasco contratou 2 reforços e determinou a saída de 9 jogadores. O volante Richard e o meia Marquinho chegaram no mês passado. Caio Monteiro, Gabriel Félix, Luiz Gustavo, Bruno Silva e William Maranhão já estão acertados com outras equipes. Vinícius Araújo, Ribamar, Jairinho e Cláudio Vinck estão liberados para buscar novos ares. A busca continua por um centroavante, posição considerada carente pela comissão técnica do clube. O equatoriano Anangonô esteve perto de São Januário, mas preferiu os dólares da segunda divisão chinesa. Outros atacantes foram oferecidos, mas os nomes não agradaram ao técnico Luxemburgo. O atacante Thales Magno, que havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo no amistoso contra o Rio Branco, já está recuperado e à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Grêmio. O jogador irá desfalcar o Vasco contra Fluminense e Palmeiras, pois terá que se apresentar à seleção brasileira sub-17 no dia 16 de julho. O árbitro aposentado Péricles Bassols admitiu que errou ao não marcar 2 pênaltis a favor do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2011. A revelação foi feita em entrevista ao canal Sport Online TV, conduzida pelo jornalista Felipe Cardoso. Bassols justificou que no primeiro turno não marcou o pênalti em Bernardo contra o Flamengo por achar que o jogador simulou a falta. Para dentro da área, o Léo deita e encosta nele. Só que quando o Léo, eu vejo o contato, só que quando o Léo encosta nele, ele se joga assim para ele se atira. O fato dele ter se atirado me fez entender naquele momento e acreditar que ele estava simulando o contato e não que o contato tivesse acontecido em virtude do movimento do Léo Moura. No segundo turno, também contra o Flamengo, o árbitro disse que sua visão foi encoberta na jogada em que o volante Williams puxa claramente a camisa do atacante Diego Souza. Quando eu angulei, eu coloquei o corpo do William na minha frente, então o puxão em si eu não vi. Isso pode ocorrer, né? Claro, acontece o tempo inteiro. Naquele ano, o Vasco terminou o campeonato com 2 pontos a menos que o campeão Corinthians. O Cruz Maltino teria chegado ao pentacampeonato da competição. Uai, família, o assunto é um pouco velho, é de 2011, mas a gente ainda não tinha assistido às declarações do árbitro confessando ter errado
contra o Vasco em 2 jogos contra o Flamengo no Brasileiro de 2011. Olha, o primeiro erro no pênalti não marcado do Léo Moura no Bernardo no primeiro turno, a gente com muito esforço, mas muito esforço, poderia até engolir. Mas 2 jogos no mesmo campeonato, contra o mesmo adversário, 2 pênaltis seguidos não marcados, tá de brincadeira esse Périx Bassols. Né? Eu até me embanando aqui porque eu fico nervoso. Sabe, o que esse cara acha que ele tá falando nesse momento agora? Seria um dos títulos mais importantes da história do Vasco. Então, meu amigo, falar que errou agora, pra mim não é uma atitude louvável nem nada disso, tá? Porque pra mim não foi um erro, simplesmente, né? Quem escalou esse árbitro 2 vezes seguidas já tendo um erro no primeiro turno? Tem que perguntar isso também para a dona CBF, para a comissão de arbitragem, para quem quer que seja que tenha escalado esse cara. Então, assim, eu vou até mudar de assunto porque eu tenho medo de eu xingar esse cara aqui e perder o canal. Comentário na tela do Jair Júnior. Mineiro, cadê o camisa 9 que poderia chegar a qualquer momento? Ah, pois é, Jair, a gente tem que perguntar isso para a diretoria, para o seu André Mazuco, para o seu Alexandre Campelo. Cadê o tal camisa 9? Né, o Anangonô esteve muito perto, esse sim estava com negociações avançadas. Ele mesmo já deu entrevista falando que esteve perto do Vasco, deu a desculpa que o Vasco ofereceu um contrato curto e o time da China um contrato longo, mas a verdade é que os dólares falaram mais alto. O restante, que a gente até colocou vários aqui no canal, é porque foram oferecidos ao Vasco por empresários, jogadores que estão em término de contrato e estão procurando um clube, mas até que a gente sabe, os nomes não agradaram a comissão técnica, então não avançaram nas negociações. Mas que o Vasco continua urgentemente na busca de um centroavante, continua. O problema é que não tem dinheiro, então tem que ser ou por empréstimo, ou jogador em fim de contrato, ou ter uma criatividade enorme, achar um jogador escondido lá no Chile da vida, alguma coisa desse tipo. Do contrário, a gente não precisa se iludir de vir um grande jogador por contratação, porque não virá. Na tela o comentário de Adalgisa Nogueira Souza. Espero ver o time bem entrosado, com vontade e determinação para ganhar. Olha, Adalgisa, uma coisa é certa. A postura desse time em relação à vontade, ao preparo físico, à gana de ganhar, é outra com o Vanderlei Luxemburgo, né? Eu fui um que não pegava tão forte no pé do Alberto Valentim, nem do Valadares, até por ser um técnico interino, mas depois dessa mudança de postura do time com a chegada do Luxemburgo, eu vi o quanto o Vasco estava atrasado e o quanto eu errei nessas minhas análises. Pessoal, vou falar mais uma vez, já disse aqui há algumas semanas, estamos acabando de arrumar aí algumas surpresas para vocês, então você que assiste o vídeo até o final, continue fazendo isso porque tem surpresa para vocês aí, e só quem assiste o vídeo até o final poderá participar, beleza? Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Vascão Notícias volta nesta quarta-feira, religiosamente às 7 da manhã. Até lá!